Fala galera, vamos lá para mais um fechamento de mercado, dia 16, quinta-feira, 16 de julho. Primeiro, galera, vamos fazer a leitura aqui do gráfico diário para entender, né, melhor esse movimento. Nos dias anteriores, a gente veio aí com o mercado totalmente lateral, travado, né? Mas da semana passada para cá, a gente tem o quê, galera? A famosa quebra de estrutura no diário, né? A gente rompeu uma lateralidade e aí entra a característica do que a gente sempre preza por estatísticas, né, dentro da análise técnica. De 80 a 90% dos rompimentos de uma lateralidade, ele é falso. Ou seja, tivemos uma amplitude de ignição que caracteriza uma quebra de estrutura e o rompimento da lateralidade, com uma falha imediata. Então, se eu tenho um falso rompimento imediato, a probabilidade é do mercado fazer o retorno para dentro do mesmo range. Sem contar que, para uma quebra de estrutura, ele necessita de uma regressão, que é a confirmação de pelo menos 50% 61 ou 76 do movimento de expansão que fez essa quebra. Então, basicamente, se a gente fosse puxar uma regressão pelo diário, galera, tem muito espaço ainda para andar na venda, né? Dado os dias anteriores. A gente não tinha nem chegado em 50%, hoje veio buscar o 61. Então, pensando por esse cenário, a gente vindo para os 60 minutos, o que, que a gente tem que observar nos dias anteriores? Que o movimento de sustentação, que era uma troca de polaridade imediata nos topos rompidos, ele não suportou, né? Se a gente for observar, o mercado faz a ativação, expandindo, troca a polaridade, faz a primeira falha, tenta novamente, segunda falha, tenta novamente, terceira falha. Tudo isso nos dois últimos dias. Pregão de hoje, se a gente for olhar o comportamento, nada mais é do que uma captura de liquidez da estrutura que estava sendo formada. Então, eu tenho um falso rompimento, como mostrei para vocês, que caracteriza uma volta em A. Eu tenho o primeiro topo formado, segundo topo e terceira tentativa. Ou seja, galera, a gente tem topos descendentes com fundos nivelados. Então, a gente teria uma estrutura de baixa de continuidade, famoso triângulo descendente dentro da análise técnica. Poderíamos observar essa estrutura. Então, se eu tenho topos descendentes, a minha força que está mandando no movimento é vendedora, significa que nas regiões de máximas, toda vez que o mercado chegar e deixar uma tentativa acima e falhar, é uma captura de liquidez, bem básico. Se a gente observar todo o movimento que temos fundos ou topos nivelados, significa que é uma construção de liquidez. É uma região de amplo domínio, onde o mercado tende a buscar para acelerar ou fazer a falha. Como a movimentação maior ela é de baixa, e esse fundo, né, de liquidez ele está sustentado em uma região que não conseguiu produzir a continuidade, se torna uma região de aceleração vendedora e não uma região de possível falha, beleza? Outro cenário, a gente poderia pegar, né, essa defesa vendedora, então a gente tinha fundo imediato com esses níveis, o mais alto, e puxar uma retração também. A gente tinha 61 com 76 para ser trabalhado junto com a captura de liquidez. Aqui dentro do meu operacional tem um insight, né, que eu falo muito como características para os meus alunos, que dita a regra do movimento para saber se realmente é defesa ou não. Então, dentro deste movimento inicial, com a máxima desta vela, isso daqui tem uma proporção de venda muito forte de toda essa região de absorção, tá? Então, enquanto o mercado não trabalhasse uma ignição acima, convicto, não existia compras no mini índice. E foi exatamente o que eu passei para minha galera hoje, esperar a probabilidade de uma continuidade vendedora dentro da estrutura. E para quem opera trade de abertura, se viesse com gap de baixa dentro da lateralidade, probabilidade de uma aceleração compradora para precificação do movimento das ADRs, tá? Então, relativamente, unimos estrutura com precificação da notícia, né, que teve na abertura, vendas no varejo, veio negativa, então a gente tem um recuo, vamos dizer assim, do nosso mercado, ou seja, uma aceleração vendedora dada ao resultado da notícia, e unindo esse contexto, como eu falei, a gente tinha região de liquidez construída na máxima, então o mercado faz a captura e falha, aceleração vendedora aí. Se a gente trazer para o micro, galera, o que a gente tinha como característica para a possibilidade de um movimento, vamos dizer assim, ó, vendedor, seria a falha de estrutura. Então, por exemplo,
essas máximas a gente poderia marcar como uma possível região, né? Esse cenário aqui, ó, a gente poderia marcar como uma região. Por quê? É região de liquidez, né? Para ser capturado. Então, topo mais alto lá, junto com esses topos imediatos, né? Que estão nivelados no mesmo nível. E aqui a gente pode observar aonde seria o nível de captura. Então, a gente tem essas máximas, né? Aonde ele poderia trabalhar a liquidez e temos essa máxima que está aqui dentro também intermediária. Então, eram dois níveis que poderia ser capturado. A gente pode observar pelo micro que a gente teve uma falha de estrutura imediata exatamente no primeiro nível de captura de liquidez, que é um gatilho de retomada. A gente faz a ativação de um micro pivô de alta pelo 1 minuto e faz a falha. Aqui caberia a primeira oportunidade de venda. Se esse cenário aqui ele faz vamos dizer, a falha e chega a estopar, a probabilidade desse movimento seria pagar o pedágio na liquidez de cima, tá, galera? E aí, trabalhando esse risco aqui exatamente, vamos ver aqui ó, na perca do gatilho, 300 pontinhos de stop pelo 1 minuto, o mercado estava bem volátil, né? E pelo 2 minutos seria exatamente a virada da vela ali que fez a absorção, ou seja, a defesa do movimento. Caso perdesse aquele movimento, existe duas tentativas aqui que daria possibilidade de gatilho, tá? Uma seria na barra ignorada, que o mercado deixa a retomada e perde ela imediatamente. Isso aqui é um gatilho excelente dentro do operacional. Ou poderia também trabalhar a regressão do movimento micro, né, que tentou ativar a continuidade e falhou, porque eu tive três tentativas de continuidade que não produziram. Então, isso é continuidade a favor do movimento anterior. Seriam três tentativas que deixaram dentro do meu operacional para pegar esse movimento de hoje. E em relação a alvos, a gente poderia trabalhar como um alvo imediato, galera, a mínima, né, da lateralidade, que seria o alvo completo aí da estrutura. E por confluência, a gente poderia trabalhar a projeção também do movimento que estava falhando. Então, como eu sempre falo para os meus alunos, a última estrutura que falha, ela vai projetar 100% do movimento. Muitas das vezes a gente até fica com receio, né? Porque, por exemplo, um alvo de 1.240 pontos projetado para baixo para buscar o 100% é o dobro desse movimento. Então, seria um alvo de 2.480 pontos. Então, assim, muitas vezes a gente pode projetar um alvo menor, que seria a liquidez imediata aqui, ou o fundo da lateralidade, ou fazer uma parcial em mínimas para buscar a projeção do 100% do movimento. Então, para buscar a projeção do 100% do movimento, a gente simplesmente cravaria alvos, né? Então, a gente teria entrada lá em cima com um alvo aí ó, de 2.400 pontos, como eu falei para vocês. Então, é um cenário aonde a gente tem que acreditar no operacional, mas também não podemos ser ignorantes de deixar o dinheiro na mesa. Então, basicamente, nas mínimas, faríamos uma parcial de pelo menos 80% da mão para garantir o dia e conduziríamos o resto até alvo imediato, beleza? Então, nesse cenário, o mercado cravou os alvos. E como a gente rompeu o mínimo da lateralidade, óbvio que se pode trabalhar a amplitude como um todo e a mínima do dia foi exatamente cravado no 100% do movimento, beleza? Então, projeção aí bem alinhada, a gente pode trabalhar tanto esse 100% por completo ou a estrutura dos dois pivôs, né? O intermediário que falhou e o principal, que é o maior, que também cumpriria alvos. Óbvio que, além de ter cumprimento de alvos, para a gente identificar aonde um possível nível de parada do preço, é só dar um zoom no movimento anterior e observar. Colocar pelo 15 minutos, vocês vão entender. Como que a gente pode entender que esse movimento cairia totalmente reto? Galera, subiu sem negociação, ou seja, o movimento subiu atropelando tudo, não tem trava no preço. Então significa que a trava é aonde? Exatamente no início da onde ele saiu ou numa troca de polaridade vigente mais próxima. Eu teria um fechamento do gap com a quebra de estrutura do movimento vendedor que estava em aberto. Então é uma região de sustentação. Única compra do movimento seria exatamente lá, que entregou aí 1.200 pontos no movimento. Depois de passar esse cenário, aí muitos chegam diante da tela e ficam naquela, será que vai reverter? Será que o mercado vai dar continuidade? E aí é o que eu sempre falo para os meus alunos, tem que entender a estrutura. Mercado caiu num movimento direcional muito forte, ou seja, só tem validade de reversão depois que tiver uma quebra. Como que a gente identifica uma quebra de estrutura? Você vai procurar o último pivô ativado validado. Então, o último pivô é onde? É onde a gente tem uma tentativa contrária que não produziu continuidade.
eu tenho exatamente uma tentativa compradora. Então, esta máxima desse candle aqui, ó, seria onde teria uma quebra de estrutura no movimento de hoje. E se vocês observarem, em momento nenhum o mercado consegue chegar nela. Ou seja, se aqui eu tive alinhamento de estrutura gráfica, uma tentativa, duas, três que falharam, se o mercado realinhar fluxo com médias bem alinhadas e anguladas a favor do movimento do dia, dá para trabalhar uma continuidade da estrutura tranquilamente, tá? Se a gente observar pelo 2 minutos, ó, a gente poderia trabalhar, o mercado angulou uma possibilidade de uma cunha, né? Ou pode ser característica até de uma flâmula, porque a gente começa a alinhar aqui, ó, fundos, né? Cada vez mais altos e o mercado alinha a possibilidade de um estreitamento, ou seja, se médias do macro calçar um movimento para continuidade, com falha de estrutura no micro, a gente opera a favor do macro, beleza? A gente poderia até olhar aqui, ó, 2 minutos estão válidos, não utilizamos média nos dois, mas nos 5 a gente teria o quê, galera? Calçamento das 50 totalmente angulada para baixo, que nada mais é do que a média de 21 lá do 15 minutos. Olha a quantidade de absorção na proximidade das médias, nitidamente o mercado mostrando defesa vendedora a favor do alinhamento, beleza? E no 60, primeiro teste da média de 9, depois de sair daquele angulamento de continuidade junto com a 21 e a 9 calçando o preço, ou seja, probabilidade de reversão é praticamente mínima, tá? Quase zero aí desse mercado fazer uma volta e retornar para cima das médias. Outro detalhe que é de suma importância que vocês têm que observar sobre possibilidade de uma possível continuidade no preço ou não, por exemplo, na ponta compradora, se alguém estava comprado, saber o ponto exato de sair é justamente olhar para a média, só que olhe da maneira correta, não crie viés. Se eu tenho médias flat, isso daqui significa o quê? Que é um mercado lateral. Eu jamais vou pegar a continuidade. Então, se eu compro em mínimas, eu realizo em máximas. Beleza? Agora, Alex, mas o mercado distanciou e fez a saída. Mostrei para vocês que a estrutura era totalmente vendedora. Então, por isso que as médias angularam e fizeram a saída de continuidade. E se a gente for olhar, tanto no 60, gráfico de 4 horas, gráfico de 15 e no gráfico diário, todo o movimento de médias por cima do preço, ou seja, 90% de chance de que vai empurrar o mercado para baixo. Eu tenho o micro alinhado com o macro, ou seja, todas as travas de médias estão por cima. Não tem possibilidade de continuidade, galera. É pensar pela lógica, trabalhar a estatística ao seu favor. Trabalhar trade é exatamente isso, é trabalhar estatísticas dentro daquilo que faz sentido para você. E lembrar que a gente precisa somente de uma oportunidade bem feita todos os dias, validando, né, o operacional estatisticamente, buscando no mínimo uma assertividade de retorno positivo, ou seja, um payoff mínimo de 2 para 1, ou quem gosta de trabalhar mais entradas no dia, se fizer sentido para você, o operacional bem assertivo, até possíveis entradas de 1 para 1 são válidas no longo prazo, tá? Desde que a sua assertividade no 1 para 1 ela seja alta. Agora, se você quer trabalhar um payoff, buscar um risco-retorno favorável, mínimo aí de 2 para 1 para que você saia lucrativo dentro do mercado. Agora, mini dólar, galera, não estou operando dólar ultimamente, mas mostrando para vocês que o operacional é o mesmo e que a leitura de preço ela é sensacional. Ela não te deixa criar viés. Então, primeiro de tudo, o gráfico diário, galera, a gente tem uma expansão muito ampla do dólar na ponta vendedora nos últimos dias. Porém, a continuidade ela vem de exaustão. Então, no diário, ele já nos diz que a possibilidade de uma ponta compradora pode existir, principalmente porque essa ignição em uma mínima de liquidez sem continuidade nada mais é do que uma exaustão de movimento, uma captura. Se eu observar o cenário, o dólar está vindo dentro de uma deriva, ou seja, movimento fraco vendedor, a possibilidade de uma falha para uma retomada, ela pode existir. Toda tentativa vendedora de ignição está sendo frustrada, ou seja, não temos continuidades agressivas para gerar uma amplitude. Se a gente trazer para o gráfico de 4 horas, mesmo cenário, eu tive um movimento direcional aonde ele não produziu aceleração para continuidade. Então a exaustão ela está próxima. E óbvio que se a gente puxar o básico aí de uma análise técnica, que seria FIBO, né, do último movimento que a gente tem,
comprador, o mercado se encontra na cara de um 61,8 junto com um fundo de liquidez. Então, movimento de captura clássico para que o mercado faça um retorno, que seria uma regressão do movimento anterior. Trazendo para o 60, a leitura fica mais simples dentro daquilo que eu utilizo todos os dias e que eu ensino meus alunos. A gente tem um movimento amplo direcional vendedor, porém dentro dele a gente teve uma tentativa compradora estruturada, galera. Deixa eu colocar até de outra cor para ficar mais claro de vocês visualizarem. Então, a gente tem um movimento comprador que foi estruturado. Vamos lá. Movimento que foi estruturado na compra, porém ele falhou. Então, esse cenário, isso daqui, galera, se torna uma quebra de estrutura do movimento anterior comprador. Por mais que é um pivô macro ativado de venda, mas eu tenho uma quebra de continuidade. Porém, como eu quebro uma microestrutura compradora, eu necessito que esse preço faça uma regressão, que é retornar em regiões de uma troca de polaridade comum, que seria o fundo imediato rompido, ou no movimento anterior, que é a base de uma estrutura que falhou, que estaria dentro deste movimento comprador aqui, que foi ignorado, vamos dizer assim. Então, lá embaixo, quando eu tenho uma ativação de continuidade sem a regressão necessária sustentada, que é a troca de polaridade, esse pivô aqui ele tem 90% de chance de ter um falso rompimento. E como que a gente identifica se o mercado teve quebra de estrutura? Então, se a gente observar no dia de ontem, o final do dia, ele nos monta essa quebra de estrutura quando o mercado rompe o topinho do último pivô ativado. Então, se eu tenho quebra, a abertura de hoje vem com gap de alta, significa que eu tive uma quebra de estrutura de continuidade. Então, eu vou visar a regressão do movimento, máxima com Fibogap, trazendo para o micro, a gente tem exatamente mercado fazendo a falha, né? Uma barra muito ampla vendedora, então eu posso puxar uma fibra da máxima para o Fibogap, que é o último pivô formado antes do fechamento. Quando o mercado tenta fazer a ativação de continuidade duas vezes que não produz continuação, características de fundo mais alto, esse movimento aqui se torna um gatilho para a gente trabalhar a favor. E possibilidades de alvos para a gente executar, a gente pode buscar a projeção tanto da falha do movimento lá de baixo, que seria essa mínima com a máxima do último pivô que falhou, ou a projeção da venda de hoje que falhou. Então a gente teria confluência. E aí eu posso puxar a regressão do movimento como um todo também, para buscar 61 ou 76 do movimento anterior. Ou identificar aonde está a liquidez dentro desse movimento vendedor direcional, junto com a troca de polaridade. Então, por exemplo, se a gente juntar aqui a troca de polaridade imediata, que é o fundo que foi rompido, a gente pode observar que mesmo assim o mercado estourou ela e passou para cima. Por quê? Necessitava buscar uma liquidez formada no movimento vendedor, que nada mais é do que uma inflexão dentro desse movimento, tá? Inclusive era a única inflexão que teríamos, porque aqui tivemos uma leve absorção e depois produziu continuidade. Isso aqui nada mais é do que um pivô ativado, tá? E aí eu trabalho com alvos, então da mínima para o pivô que falhou, a gente teria alvos mais macro para cima. E aí, em confluência, eu posso trabalhar o pivô de hoje, né, que foi a movimento de venda que falhou, alvo cravado 100%. Esse mercado ainda pode buscar os alvos maiores? Pode também, não tem problema nenhum. Mas é aquilo que eu falo, dependendo do payoff, tá suficiente você buscar o alvo da estrutura menor. Pelo 15, ó, seria um stop de 5 pontos, um primeiro alvo ali com a troca de polaridade, 16 pontos. Então você teria aí 3 para 1 de risco retorno tranquilamente. Ou você usar a junção das duas falhas, né? Que é essa mínima com a máxima imediata do pivô formado e a máxima do último pivô. Então aqui, ó, se a gente voltar, eu pego o ponto zero, mínima para o pivô imediato e para o pivô superior. Olha lá a confluência de alvos, galera. Cravado 61,8, beleza? Da estrutura, primeiro alvo e segundo alvo de 100% da estrutura menor. Então a gente trabalha as estruturas a favor das falhas, tá? Tanto de continuidade, uma quebra de continuidade, como uma quebra de estrutura para falha e virada do movimento. Leitura simples e objetiva que todos os dias eu aplico com meus alunos dentro da sala educacional.